Olá pessoal, como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje, vamos explorar o capítulo 19 do livro de Gênesis. Mas antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a todos por estarem aqui assistindo e compartilhando suas ideias e pensamentos nos comentários. Então vamos lá mergulhar juntos nesta história fascinante. Gênesis capítulo 19. Sodoma e Gomorra destruídas. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã, seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça. Responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram. E disseram: Este homem chegou aqui como estrangeiro, e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló dizendo: Depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: Não, meu senhor. Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim, e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão, e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia, Ló e as suas filhas. Ló partiu de Zoar com suas duas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar.
Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: "Nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem." Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. No dia seguinte a filha mais velha disse à mais nova: "Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai." Então, outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo e que ele tenha sido útil para você. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, por favor deixe nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Até a próxima!